Você vai conhecer o homem que passou a maior parte da vida dele assim, em um presídio no corredor da morte. Ele é um ex-boxeador e foi condenado por assassinato em 1966. Só agora, 58 anos depois, acabou considerado inocente. Mas afinal, como ele conseguiu sair da cadeia? E na sequência fique com o Câmera Record, com Roberto Cabrini. 58 anos de batalha pela liberdade. O ex-boxeador Iwao Hakamata tinha 30 anos de idade quando foi condenado à morte por um crime que não cometeu. Hoje, aos 88 anos, o olhar distante revela que o sofrimento deixou sequelas. Meu irmão sofre com sintomas de transtorno psiquiátrico devido aos anos de prisão. E às vezes fala coisas sem sentido. Outro dia ele disse que tinha veneno no café. Como alguém que foi acusado pela morte de 4 pessoas, de roubar o dinheiro delas e de atear fogo na casa das vítimas, foi inocentado. Para contar essa história, nós viemos até a cidade de Shizuoka, onde o crime foi cometido. No dia 30 de junho de 1966, este pacato bairro de Shizuoka foi sacudido pelo crime que aconteceu nessa casa, onde também funcionava uma fábrica de pasta de soja fermentada. As vítimas eram o diretor da fábrica, a mulher dele e os 2 filhos do casal. Todos tinham sido esfaqueados e os corpos carbonizados. Menos de 2 meses depois, Iwao Hakamata, que era funcionário da fábrica, foi preso como principal suspeito. Entre as provas apresentadas pela polícia estavam peças de roupas manchadas de sangue. E o próprio porte físico de Iwao. Como ex-boxeador profissional muito forte, ele poderia ter assassinado a família. Depois de vários dias de interrogatórios violentos, a polícia diz que ele confessou o crime. Esse é o centro de detenção de Tóquio, onde ficam os principais condenados à morte no Japão. E onde Iwao Hakamata ficou preso durante um longo período. No dia 11 de setembro de 1968, aqui neste Tribunal Regional de Shizuoka, Iwao Hakamata foi condenado à pena de morte. Aqui, perto dos trilhos, fica o que restou da fábrica de miso, que foi incendiada 58 anos atrás. Hakamata vivia no 2º andar, que tinha sido transformado em dormitório dos funcionários. Na época, Hakamata tinha um filho pequeno com quem nunca mais conversou. "Um dia vou te provar que seu pai é inocente", escreveu ele numa carta enquanto estava preso. No dia 27 de março de 2014, o Tribunal de Shizuoka aceitou um pedido de novo julgamento feito pelos advogados de defesa e permitiu que o ex-boxeador esperasse a sentença fora da prisão. Era a primeira vez em 48 anos que Hakamata podia respirar fora das 4 paredes, mas sempre com medo da sentença ser executada. Ele estava solto, mas a condenação ainda continuava. Debilitado e com transtornos mentais, Hakamata foi viver com a irmã Hideko, de 91 anos, na cidade de Hamamatsu. Em 26 de setembro de 2024, finalmente, esse mesmo tribunal que condenou Hakamata à pena de morte declarou que ele era inocente. Foi um longo processo, o 5º na história do Japão que reverteu a pena máxima. No novo julgamento foi reconhecido que a polícia forjou provas para acusar Hakamata, incluindo 5 peças de roupas manchadas de sangue. Por muitas e muitas vezes, a irmã repetiu para ele: "Você é inocente, você ganhou." Em silêncio, Hakamata apenas ouvia, sem poder compreender o peso daquelas palavras. Nenhum policial foi punido, mas o chefe da polícia de Shizuoka foi pessoalmente pedir desculpas a Iwao Hakamata.
Peço perdão pelo sofrimento impossível de descrever causado durante esses 58 anos. Hakamata disse algumas palavras que só ele podia entender, mas deixou evidente que já não sente medo. Ele quer viver. Depois que saiu da prisão, meu irmão fez cirurgia para retirada de cálculo dos rins, faz tratamento para diabetes e finalmente está se acostumando a uma vida livre. Quando eu comento o quanto ela foi importante em toda essa história, Hideko simplesmente responde: acho que não. Na verdade, ele mesmo precisava se recuperar com suas próprias forças. Pelo tempo injusto na prisão, Hakamata deve receber uma indenização de mais de 200 milhões de ienes, equivalente a cerca de 8 milhões de reais. Mas o advogado dele acha que o valor pode ser ainda maior. A questão é que não foi um simples erro da polícia. Eles falsificaram as provas e deixaram o verdadeiro criminoso livre, sem falar em outros tipos de danos causados. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, Hakamata sai para passear aqui onde vive, em Hamamatsu. Segundo ele, é uma espécie de ronda para certificar a segurança na região. O ex-boxeador, que estava condenado à morte, nunca desistiu de lutar. Teve o apoio de pessoas que acreditaram nele e pôde finalmente provar que é inocente. O Japão é um dos poucos países desenvolvidos que ainda mantém a pena capital. Atualmente, 109 pessoas seguem no corredor da morte. A pena máxima é aplicada em casos de assassinatos envolvendo mais de uma pessoa. A execução é realizada por enforcamento. Os sentenciados geralmente ficam anos à espera e são informados no próprio dia em que vão ser executados. É um sistema que precisa ser revisto. Assim como no caso do Hakamata, são pessoas que dão as sentenças. Os seres humanos erram às vezes. Ele era inocente, mas poderia ter sido executado. Acho que o caso do meu irmão não é o único. Tem outras pessoas lutando para provar a inocência. Eu quero ajudar. Lutei durante 58 anos e não é agora que eu vou parar.